Olá, olá, aluninho que vai fazer Enem. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Que bacana que você está aqui. A gente vai falar um pouquinho nesses últimos instantes antes da prova do Enem, para ajudar você com algumas recomendações básicas de como conseguir uma nota muito bacana na redação do Enem. Ou seja, como é que a gente faz para chegar à casa dos 900 pontinhos? Tem uma trilha segura para a gente seguir e eu quero mostrar para você essa trilha com você. Se você curtir, dá um joinha aí, inscreve no canal, manda para a galera. É bem importante para a gente fazer a repercussão desse canal. Meu nome é Antônio Ricardo Russo, sou professor de língua portuguesa, sou jornalista, trabalhei durante muito tempo com a avaliação do Enem, conheço muito bem, e uma das minhas especialidades é a produção textual, em especial voltado para o ensino médio, para o vestibular, para o Enem, e, evidentemente, também para a universidade onde dou aulas, hoje no jornalismo, no direito, sou professor de graduação, sou professor universitário já há bastante tempo. Mas uma das coisas que eu curto muito é trabalhar a redaçãozinha do Enem, e ao longo de todo o ano trabalhei, em especial com vários alunos aí, preparando com aulas individuais, redações semanais pelo Classroom, e a gente pôde constatar, a minha especialidade é jogar o aluno nos 900 pontos, e a gente pôde constatar algumas dificuldades que os alunos enfrentam para conseguir uma nota boa, e eu quero passar para você isso nesses minutinhos que nós vamos ter aqui. Você está em casa, você está descansado, relaxando esse fim de semana, não quer passar muita dor de cabeça com o Enem, mas quer dar uma papiradinha, uma olhadinha o que está acontecendo nas redes sociais, e é aí que eu chego. Vamos lá, vamos aproveitar alguns minutinhos importantes para seguir uma trilha e mostrar para vocês a minha experiência com a redação do Enem e as dificuldades que o aluno enfrenta muitas vezes para conseguir uma nota muito legal. Vamos lá, então? Você está pronto aí? Vamos ver como é que a gente pode ajudar esses alunos na redação do Enem. Então, vamos lá. Como é que a gente chega na casa dos 900 pontos? Eu sei que você está sonhando com isso. Então, a minha função aqui é ajudar você num caminho seguro para a gente chegar aos 900 pontos. Vamos lá, vamos começar pelo começo da coisa, então? Vamos ver o comecinho da coisa? A primeira coisa que é importante, a gente observa isso na experiência, é o aluno olhar a frase temática. Gente, não vamos nos esquecer. A frase temática é aquela que vai balizar. Eu vou dar para você aqui qual é o olhar do avaliador do Enem. Deixa eu voltar para cá, peraí. O olhar do avaliador do Enem. São esses olhinhos do avaliador que vão dar a notinha para você. E você sabe a importância da nota da redação, ou seja, você está na mão daquele cara. Então você tem que agradar esse cara. Você tem que oferecer para ele aquilo que ele está buscando. É assim, vai fazer redação, pensa nisso. Ó, eu tenho que dar para ele o que ele quer, o que ele está buscando, é o olhar dele, é ele que vai decidir a minha vida. Então, esse cara é que vai decidir sua vida. Então, eu vou mostrar para você qual é o olhar desse avaliador. Tá ligado aí? Então, vamos lá, vem comigo. Ó. Primeiro, o cara vai olhar a frase temática, ele foi treinado e está sendo treinado para olhar a frase temática. Frase temática é que vai balizar tudo. Então, vamos imaginar que a frase temática fale em importância ao combate aos desafios. Eu não estou inventando isso na minha cabeça, né? Isso são propostas que já caíram no Enem. Então, o que a gente observa? Muitas vezes os alunos já ficam condicionados quando olham a frase temática. Tem que falar sobre a mulher. Tem que falar sobre a criança. Tem que falar sobre o surdo. Tem que falar... E ele não lê a frase temática, porque ele já vai pronto para falar da causa daquilo, da consequência, dos problemas, e já vai trazer a Constituição de 88, cidadã. Não aguento mais a Constituição Cidadã de 88. Então, ele não lê a frase temática. Então, relaxa, cara. Você não pode chegar lá com a cabeça pré-pronta, porque assistiu um monte de vídeo de um monte de gente que disse um monte de coisa. Olhe com os seus olhos, meu querido. Então, vai lá. O que diz a frase temática? Se falar importância, eu vou problematizar. Como assim importância? Se pedir importância, por exemplo, do combate, a importância dos direitos humanos, a importância da criança, não sei o quê, a importância da educação na sociedade, a importância da participação do adolescente, do jovem na conscientização política. Interessa, apareceu importância, o que você tem que perguntar? Por que é importante? De qual é a relevância disso para a sociedade brasileira. Lembra que os temas sempre falam de Brasil. O que isso prejudica as relações, os avanços científicos, a luta pelas igualdades dos direitos. Então, se a importância da educação da criança, então você tem que perguntar por que isso é importante. Se falar em combate, você vai trabalhar a intervenção ao longo de
todo o seu texto, porque o combate pressupõe intervenção. Então, a gente sabe, e o avaliador vai estar preparado para isso, para olhar a intervenção diluída no texto. Aliás, o avaliador do Enem é treinado para enxergar a intervenção em qualquer parte do texto. Quem é que diz que tem que ser na conclusão? Pode ser diluído ao longo do texto. Aí, o que eu coloco na conclusão? Você vai, enfim, pode retomar. Há várias formas de concluir. Olha como a coisa virou mecânica, né? Você pode concluir, por exemplo, retomando alguns aspectos da redação, trazendo uma ideia que tenha uma ideia de desfecho, enfim, a importância do Estado, por exemplo, e a relevância do Estado, como o Estado é importante para a sociedade, pode ser uma ideia de conclusão. E os desafios, né? O que impede que o problema seja resolvido, né? Questões culturais, interesses políticos, manutenção de privilégios. Eu estou dando só uns exemplos para problematizar essa frase. Por quê? Porque o ponto de partida, eu quero que você entenda isso, o ponto de partida é muito importante para você poder avançar. Então, se você parte de algo rico e problematizado, a sua argumentação fica muito mais rica. Por que falta combustível na hora de você argumentar? Porque você não problematizou o assunto, né? Você traz ideias pré-prontas que você vai preenchendo o formulário, aí fica difícil mesmo de argumentar, não é? Então vamos começar pelo que é mais óbvio, mais simples, mais corriqueiro, mais, enfim, olha lá. Vamos combinar uma coisa, ó. Intervenção, competência 5, e coesão textual, competência 4, é o começo do trabalho para conseguir 900 pontos, ou mais do que 900 pontos. O começo é esse aí. Por quê, prof? Porque é mecânico. A correção dessas duas competências, a C4 e a C5, C4, gente, coisa, você tem que conhecer. Se você está falando, o que é a C4? Poxa vida, você já tem que saber, meu queridão, que o C4, competência 4, é coesão textual e a competência 5 é a intervenção. Você precisa conseguir 200 pontos em cada uma. Essa é a sua primeira tarefa. Legal? Então, por onde começa um trabalho de redação? O aluno tem que ter 200 pontos na intervenção e 200 pontos na coesão textual. Depois a gente vai ver o resto. Por quê? Porque são questões mecânicas. Bem entendido? Mecânicas. Ou está no texto ou não está. O avaliador ele é mecânico aqui. Legal? Ele não avalia a qualidade da intervenção que você está, mas sim o número de elementos, se estão com todos os elementos que são pedidos. Como assim, prof? É muito simples, vai lá. O meu olhar de avaliador vai procurar o quê? Eu tenho que achar na sua ação, na sua intervenção, né, que, volto a repetir, não precisa estar só na conclusão. Ah, mas eu estou acostumado a colocar. Se você está acostumado a colocar no final, continua em time que está, vou usar uma linguagem do futebol, em time que está ganhando não se mexe. Tá bom. Se você está acostumado a fazer intervenção na conclusão, que é o que você pegou na internet, né? Eu sei, mecânico, né? Você não sabe fazer de outro jeito, né? Treinou desse jeito, só sabe fazer de um jeito, então segue a vida, não é esse o momento de querer fazer coisa diferente. Aí imagina no dia da prova, não, agora eu vou fazer uma coisa diferente. Na hora da prova não é hora de fazer nada diferente, meu querido. Cuidado. Então eu preciso ter uma ação concreta. Que ação vai ser essa? Palestras nas escolas, publicidade nas redes sociais, ou publicidade na TV, sei lá. Não é só o que mais aparece. Tem que ter uma ação concreta. Quem é que vai fazer? O agente. Então, eu sei que você adora o Estado, né? E esse Estado com inicial maiúscula, né? Então, a gente vai ver que não precisa só ser o Estado, né? Muitas vezes o cara sacrifica, bota o Estado, ou o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, ok, é um agente. Ministério, não esquece de botar inicial maiúscula, Ministério da Educação, Ministério não sei do quê. O meio, quer dizer, o que é o modo meio? Como? A pergunta que eu tenho que fazer é como, né? Como é que eu vou fazer isso? Qual é o modo meio, né? E, por último, o efeito, quer dizer, a finalidade. Para que eu vou fazer isso? Então, basta colocar para que esse problema seja resolvido, ó, você tem aí 5 palavrinhas, você já ganha o ponto da finalidade. E mais, uma informação a mais que vai estar no tal do detalhamento. Então, são 5 elementos, cada um desses elementos vale. Tá ligado aqui, meu querido? Cada um, eu vou falar bem devagarinho agora para você entender. Cada um desses elementos vale 40 pontos. Eu não sou professor de matemática, mas 5 vezes 40 dá 200 pontos. Então, se você não colocar, por exemplo, o detalhamento, você perde 40 pontos, não vai ficar com 200, vai ficar com 160, e esses 40 pontos podem fazer falta.
E finalidade, o cara não coloca no final, para que o problema seja resolvido. Se ele não colocou essa frase, ele perde a finalidade. O que acontece? Menos 40 pontos. Então, olha como é mecânico isso aqui, gente. O avaliador, ele não vai avaliar originalidade. Então, se você botar o Estado, o que eu acho ridículo, porque eu não aguento mais olhar intervenção com o Estado tem que fazer tal coisa, você vai ganhar a pontuação. Vai ganhar. Se você botar o Estado, é agente. Legal? E agente, então, vai ganhar 40 pontos. Beleza? Tá. Prof, dá para dar um simples, sim, de intervenção? Claro, meu querido, eu estou aqui para isso. Então, vamos lá, olha só. Vamos dar exemplo, então, dessas 5. Ademais, que é o nexo de soma, né? É coesão textual. As prefeituras, ó. Apareceu prefeitura, é o agente, está na cara, tá, tem um agente aqui, né? Esfregou na cara do avaliador que tem um agente aqui, não tem como, só se o cara for cego, esse avaliador, né? As prefeituras poderiam disponibilizar materiais. Gente, não usa o verbo poder, tá legal? Devem disponibilizar, seja assertivo, né? Materiais tecnológicos. Então, olha só, qual é a ação? As prefeituras é o agente e vão disponibilizar materiais tecnológicos. Então, disponibilizar materiais tecnológicos é a ação. Então, contabilizou como ação. Então, prefeitura já tem 40 pontos, a ação tem mais 40. Como computadores e tablets. O que o cara fez agora? Ele detalhou que materiais tecnológicos são esses. Está ali. O que acontece como computadores e tablets? Dá mais 40 pontos porque é o detalhamento. Olha que ridículo. A fim de otimizar, a fim de, separado, por favor, esse a fim de, para que a fim de, indica finalidade. Então, tem mais a finalidade. Faltou o modo meio aqui, ok, tudo bem, mas eu estou dando uma demonstração de como é que a gente pode formatar esse C5 aí e ganhar 200 pontinhos. Vamos ver o exemplo? Cabe às escolas? A galerinha aí aprendeu nas redes sociais o cabe, adora botar cabe às escolas. Tudo bem, pode ser, prof? Pode. Então, escolas, a gente já ganhou 40 pontos, ó. Principal formadora da moral. Ah, essa aqui é ótima, esse safado. Ele aprendeu que essa principal formadora da moral funciona como um aposto explicativo sobre escolas, está dando uma característica de escolas, e esse aposto explicativo, que ficou entre vírgulas, né, é um detalhamento, o detalhamento do agente. Né? Então, se você botar aqui o Estado, agente impulsionador do progresso no país, pronto, você já fez, já deu um detalhamento. Quanto é que vale aquele aposto ali? 40 pontos, cara. Pô, não é ruim, hein? Criar palestras é ação, e debates com médicos e psicólogos, que desenvolvam nos alunos conceitos como igualdade e inclusão. Está dando mais detalhamento, ó. Tá bom? Então, o que está grifado aqui funciona como mais detalhamento, por meio de exemplo. Quando bota por meio de, o que você está dizendo? É um meio. Exemplos reais de superação de deficiência. Olha que barbada. Diminuindo, esse diminuindo está num gerúndio aqui, tá vendo? Ó, um gerúndio, diminuindo a exclusão, ou seja, para que a exclusão seja diminuída. Então, esse gerúndio aqui, o avaliador foi treinado para enxergar neste gerúndio a finalidade. Então, você tem. Vamos de novo, retoma comigo, olha lá. Escola é o agente, principal formadora já é um detalhamento, já ganhou detalhamento, são 5 elementos, já tem 2, ó, já tem 40 mais 40 são 80. Legal. Qual é a ação? Criar palestras, mais 40, já são 120, né? Aí tem mais detalhamento, já ganhou detalhamento, por meio de, esse é o meio, então mais 40, já são 4 elementos, 160, diminuindo a exclusão, esse diminuindo a exclusão já é a finalidade, tem mais 40. Então, quanto vale esse gerúndio aí do diminuindo a exclusão, ou para que diminua, mais 40 pontos. Então, aqui você tem completinha a intervenção. Quanto é que o cara colocou no caixa? 200 contos dos 1.000, tá bom? Então, olha que ridículo, que barbada, que facinho. Então, nada justifica, eu vou voltar a repetir isso aqui, nada justifica você não tirar 200 pontos da intervenção. É sua obrigação, domingo, lembra de mim, é tirar 200 pontos da intervenção. Legal, já dei um exemplo de intervenção aí. Beleza? Então, intervenção, matou. Vamos para algo um pouquinho mais complicado agora, aliás, bem mais complicado, que é a questão, a praga do repertório. Não aguento mais a praga do repertório, tá? O teu repertório é C2, o C2 é repertório. Bom, aí o aluno começa, né? Ele aprendeu isso na internet, né, desgraçadamente, a enfiar aqui a Constituição Cidadã de 1988. Eu não aguento, deixa eu voltar para cá. Eu não aguento mais a Constituição Cidadã.
Ai, prof, mas eu aprendi na escola que... Ah, eu não aguento mais. Eu tenho que corrigir 100 redações, tenho 4 minutos para corrigir cada redação no dia que tiver corrigido. Se eu tiver que olhar dessas 100, 80 parecer Constituição Cidadão, eu já na 10ª eu já estou quase vomitando. Tá bom? Tá entendendo? Pode colocar, pode, se você quer. É aquele negocinho, no dia bate o desespero. Eu sei que o problema de vocês é esse, né? No dia, como é que vai ter repertório? Pode aparecer um tema maluco lá que eu não sei repertório. Tá, então vamos melhorar isso, que eu quero melhorar significa problematizar. Eu sei que você vai dizer assim, eu não quero problematizar, eu quero facilitar. Tá bom, mas se você quer 900, vai ter que problematizar, senão você vai ficar com 700, meu queridão. Essa redação coringa aí é barra nos 700 pontos. Legal? Em vez de me chegar com a Constituição Cidadã, na qual vomitarei, você pode trazer um carinha bacana, que eu sei que você conhece, porque não é nenhuma novidade, o John Maynard Keynes, que morreu em 46. Esse bonitinho aí, olha que carinha de vovô bom, né? Propunha o quê? O Estado intervencionista para mitigar, para diminuir os efeitos nocivos dos ciclos econômicos. Então, ele dizia o seguinte, olha aqui, ó, já a gente percebe que na economia a coisa vai funcionando em ciclos, né? E não em círculos, por favor, em ciclos, tá bom? Então, ó, tem progresso, depois do progresso vem a depressão. Então, lá em 29, quebra da Bolsa de Valores, o cara formatou o seguinte, não, o Estado ele tem que ser intervencionista para poder agir nesses momentos de crise. Se ele não for isso, ele não vai conseguir agir corretamente nos momentos de crise. Entendeu? Então, ele funda esse princípio que foi um princípio muito importante no século passado, que é a escola keynesiana. E aí ele funda essa ideia do estado de bem-estar social. É ele que inventou o estado, ou seja, a Constituição Cidadã copia o modelo keynesiano. É isso, né? Em que o Estado tem que suprir com educação, assistência médica, auxílio-desemprego, renda mínima, tudo para as criaturas, para a sociedade. E ele precisa, então, estar pronto, porque haverá ciclos de crises, e esses ciclos de crises precisam ser alimentados por um Estado que tenha uma dimensão suficiente para dar conta. Então, por exemplo, pega o caso da pandemia, né, galera? O que aconteceu com a pandemia? Exige do Estado que o Estado seja fortalecido. Se o Estado não estiver fortalecido, ele não vai conseguir dar conta disso, né? Roosevelt, no New Deal, usou as ideias keynesianas quando ele vai justamente diante da quebra da Bolsa de Valores de 29, o Estado devastado pela crise, né, do liberalismo, né? Quer dizer, o liberalismo vai salvar o planeta. Enterrou o planeta em 29. A gente teve uma crise danada. Entram as ideias de Keynes, né, que vão ser recuperadas por Roosevelt e depois da Segunda Guerra Mundial, especialmente pelos Estados europeus mais desenvolvidos, vão ser usadas as ideias keynesianas quando a gente atinge o ápice da questão do bem-estar social. Aí entra uma depressão, que é a depressão de 73 com a crise do petróleo, e aí, de novo, a gente volta para os fundamentos do neoliberalismo, né, que volta, o liberalismo volta com um nome e uma formatação bonita e com caras novas, né, Margaret Thatcher, Ronald Reagan nos Estados Unidos, Margaret Thatcher no final dos anos 70 na Inglaterra, e aí a gente volta com a ideia liberal, mas agora com nova formatação, ou seja, o liberalismo é recuperado, né? E aí o que acontece com as ideias de Keynes? Keynes vai caindo em desgraça, as ideias keynesianas, tá bom? Vamos lá, segue o baile! Tá me acompanhando aí? Eu estou muito ligeiro. Muito bem. Então, vou voltar para o C2 daqui a pouquinho, mas eu quero, antes de voltar para o C2, falar sobre o C4. Então, só para ver se ficou claro aqui. Se o ponto de partida for Keynes e a complexidade, ou seja, por que o Estado precisa intervir e por que o Estado precisa estar pronto para ajudar a população nos momentos de crise. Ora, eu estou complexificando a função do Estado e não estou só botando a Constituição Cidadã, que no artigo tal diz que todo mundo tem que ter casa, moradia, emprego, não sei o que, não sei o que. Não, tem que ter em momentos, sim, de crise, em momentos que o Estado tem que se fazer presente, especialmente para aquele segmento populacional mais frágil, que não tem recursos, né? Isso acontece em momentos de crise. Exemplo, pandemia. E aí eu posso dar exemplos, pandemia, eu posso dar exemplos de crise, que é a Bolsa de Valores de 29, eu posso dar exemplo de crise, que é a crise do petróleo de 73. Olha como isso enriquece o debate e abre a possibilidade de você fazer discussões mais amplas e não ficar só naquela coisa rasa que é a Constituição de 88. Então, se o ponto de largada for a Constituição de 88, você vai ter prejuízo na C3 e na C2, você não vai conseguir boa argumentação. Bom, além da C5, que é a questão da intervenção, 200 pontos, C4 tem que ter 200 pontos também. Olha só, o perfil é esse aqui. Você está vendo que em azul eu tenho elementos
intraparágrafos, ou seja, dentro do parágrafo, né, eu tenho elementos que vão ligar os períodos, no caso do entretanto, no caso do esse, né? E ligando os parágrafos diante desse cenário, por outro lado, então o cara coloca lá no primeiro de desenvolvimento por um lado, e no segundo desenvolvimento por outro lado, tudo bem, funciona. Mas, a princípio, ou inicialmente, no começo da discussão, ali no primeiro parágrafo de desenvolvimento, né? Um portanto, um logo desse modo. Ou seja, o olhar do avaliador, o que o avaliador vai fazer? Quando eu avaliava, a primeira coisa que eu fazia é ver se você já ia dar aquela passada de olho para ver se tinha, abrindo os parágrafos, esses conectores que estão ali em rosa, né? E dentro dos parágrafos, se pelo menos um elemento de coesivo tem dentro de cada um dos parágrafos. Tem que ter um, pelo menos. Se tiver, o aluno está concorrendo aos 200 pontos. Claro que não pode repetir a palavra, né? Se for sobre deficiente físico, ele vai repetir deficientes físicos, essa expressão deficiente, o tempo todo. Se for sobre preconceito contra a mulher, o cara vai falar preconceito contra a mulher, preconceito contra a mulher. Aí também ele vai perder pontos na coesão, na repetição das palavras-chave que estarão na frase temática. Então, se é registro civil, como ano passado, aí o cara repete registro civil, bota lá, esse documento, usa um termo mais genérico, não é? Então, isso também vai funcionar como elemento coesivo. Mas esse é o princípio básico da coesão. Então, se esses elementos estiverem lá e não houver repetição de elementos, você tem todas as possibilidades de conseguir os 200 pontos. Então, 200 pontos no C4, 200 pontos no C5, eu já tenho 400. Para 900 só falta 500, né? Aí fica fácil. Você viu como o caminho é fácil? Então vamos de novo. C4, visto. Agora vamos falar o C3, que é a argumentação. Essa aqui é a mais difícil de todas, tá? Porque é a mais subjetiva. Então vou precisar da sua atenção aí. Toma um golinho da água. Isso, pega o chocolatinho aí. Isso, o chocolatinho. Pega o chocolatinho aí e presta atenção agora. Nós vamos falar sobre o que é mais complicado na vida, que é a argumentação. E aqui vem a minha guerra contra a redação coringa, contra os youtubers da vida que não são professores, mas que viraram professores e estão ensinando gente a fazer redação, não sabem escrever, inclusive com redações pré-prontas, com erros que se disseminam, o aluno fica repetindo aquela frase, parece que está preenchendo o formulário, essas coisas horrorosas que estão acontecendo por aí. Então, vamos lá, o meu negócio é dar aula, gente, sou professor, faz 3 décadas que eu faço isso. Então, eu sei como é que funciona a cabecinha do aluno, eu sei como é que funciona a cabecinha do professor, eu sei como é que funciona a cabecinha do avaliador, enfim, essa é a minha vida, tá? Vamos pegar esse aluno que argumentou isso aqui, ó. Presta atenção. Na Segunda Guerra Mundial, Hitler, ele está pensando no repertório, meteu um Hitler aqui. O Hitler foi moda durante muito tempo, anda meio desaparecido como repertório, tá? Hitler usou formas cruéis para exterminar as pessoas que tivessem deficiência. Então, o cara está fazendo aquela redação sobre deficiente físico, sobre surdo, etc, etc. E aí lembrou do Hitler para fazer a conexão. Então, o Hitler conversa com a questão da deficiência. Isso é verdade. Para ele, a única raça considerada era a ariana. Tá, eu nem vou corrigir gramática, esse pois não pode começar período, tá? Isso aqui vai dar uma frase entrecortada aqui, não rola. Mas, enfim, não é isso que importa aqui, eu não quero mudar o meu foco. Olha lá. No entanto, no Brasil, tá, o que tem a ver o Brasil com Hitler e com a questão das deficiências e com a questão da raça ariana e da pureza de raça? Onde que entra isso na discussão? O indivíduo que possui deficiência ainda encontra obstáculos, sim, mostrando com isso que esse problema é atemporal, necessitando de medidas para investir na questão. Olha lá. Qual é o cerne da discussão? Mostrar que a deficiência ainda encontra obstáculos, mas ele não discutiu isso, ou seja, ele não argumentou. O que ele fez? Ele só levantou o problema. Ele disse assim, ó, olha, o deficiente enfrenta obstáculos, mas quais são, camarada? Meu camarada, quais são os obstáculos? Você não argumentou. Se não argumentou, falha argumentativa. E aí você perdeu tempo com Hitler, perdeu tempo com a raça ariana e não fez o essencial, que era discutir os obstáculos. Quer dizer, se você esquecesse o Hitler e falasse e só e exclusivamente centrasse a sua argumentação em explicar quais são os obstáculos, você teria resolvido o problema. Mas aí você coloca um repertório inútil, preenchendo metade do parágrafo de desenvolvimento, que não serviu para absolutamente nada, porque nem esse repertório vai dar para você pontuação. Por quê? Porque está um repertório muito distante, você não fez a conexão. O que Hitler e a forma cruel de tratar deficientes tem a ver com os deficientes no Brasil? Não houve essa ligação eu vou ter que fazer com a minha cabeça. E aí não rola, né? O avaliador não vai trabalhar para você, pensa nisso, ele não vai preencher
lacunas para você. É assim que a gente fala no Enem. Não preencho lá. Eu não trabalho para você. Então, seja explícito. Eu não tenho que adivinhar o que você não disse, tá bom? Só vale aquilo que você disse no texto. Vamos olhar outro exemplo? O país é regido por uma Constituição. Ai, aí vem de novo. Se está falando de uma Constituição especial do Brasil, tem que ser com C maiúsculo, né? Que é a famosa Constituição Cidadã de 1988. Norma, aí o cara botou ali, ó, norma de maior valor que assegura a educação como direito social garantido a todos. Isso é uma explicação, um aposto explicativo, o cara botou travessão explicando a Constituição, isso aí ele aprendeu, alguém ensinou para ele, essa frase não é dele, é norma de maior valor que assegura a educação, não serve para nada isso aqui, para nada, é só para encher uma linha e não dizer nada. Ou seja, gente, redação tem que ter forma e conteúdo. Quando a gente começa a encher com frasezinhas que você aprendeu na internet, isso tem forma, mas não tem conteúdo. Isso não tem nada informativo aqui. Nada, é decoreba, não serve para nada. Brás Cubas, agora vem... Não, depois da Constituição, que ele não explicou nada, aí o cara lembrou do Brás Cubas. Por quê? Porque um professor mandou ele enfiar o Brás Cubas, então enfia o Brás Cubas. Brás Cubas, em suas memórias póstumas, diz que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura legada à miséria humana. E o que isso tem a ver com a Constituição? Que, por sua vez, o que tem a ver com o direito social, com a educação, com o assunto que está sendo tratado? Ele está enchendo isso aqui de coisas que não servem para absolutamente nada, porque até agora ele não disse nada. Agora segue o cara. Tendo em vista que a educação para os surdos, ele está falando dos surdos, é aquela dos surdos, né? Ou outro indivíduo que tenha dificuldade do impasse, a educação é primordial para a formação dos indivíduos. Tá? Então, o que ele está tratando? De Brás Cubas, da Constituição e da educação, e não disse nada. Ora, se ele está tratando da educação como fator primordial, então é isso que ele tem que discutir, mostrar como a educação é importante para que não haja exclusão. E isso deveria ser. E aí ele vai mostrar exemplos de educação, vai mostrar como a educação pode ajudar, a educação, por exemplo, das crianças lá na base, nada disso ele discutiu. Então, essa aqui é a famosa colcha de retalhos, ou seja, ele está simplesmente preenchendo espaços vazios. Você fala outra coisa, né? Você diz encher linguiça, pode ser também, tá? Preenchendo espaços vazios, ele não está fazendo uma redação de verdade. Legal? E se não fizer uma redação de verdade, não rola. Bom, volta aqui, olha só. Vamos combinar uma coisa? Repertório. Não adianta botar repertório decorado se você não ligar o repertório ao assunto e o tema que está sendo tratado. O assunto é mais geral, o tema é mais específico, tá? Então, quando você coloca a Constituição Cidadã, mas não explica exatamente a Constituição Cidadã, não adianta, não resolve. Tá? Quando você enfia lá o Einstein e o átomo, que não sei o quê, se você. Essa é a frase inútil. Você está preocupado com o repertório e não está preocupado com a argumentação. E aí você não argumenta, mas enfia o Einstein e o átomo. Sabe o que você faz com o Einstein e o átomo? Eu não vou falar aqui, mas tenho vontade de dizer, mas não serve para nada. Pega o Einstein e o átomo e manda embora. Legal? Porque você fica preocupado com o Einstein? Não. Desenvolve. Cara, isso é uma insanidade. E não desenvolve o que tinha que desenvolver. Quem é que ensinou isso para vocês? Pelo amor de Deus. Tá, tudo bem. Desabafei. Vamos adiante agora, tá? Repertório. Lembra que o avaliador vai pegar o melhor repertório que tiver mais contextualizado e vai dar nota para aquele repertório. Então não adianta você botar em cada parágrafo um repertório. Ele vai pegar um só e dar nota. Você está perdendo seu tempo. Então, o que você tem que fazer? Se você iniciou com um repertório, uma série da Netflix, por exemplo, né? Você tem que explorar aquele personagem, você tem que retomar esse personagem. Ah, então eu quero falar do personagem principal. Não precisa. Ah, eu não sei o nome. Eu não sei o nome do personagem, eu esqueci o nome. Não interessa para o avaliador o nome, você vai botar o personagem principal da série do Netflix, tal. Pronto. Não é? Você acha o quê? Que o avaliador vai lá no Google para ver se o nome está certo? O cara tem 4 minutos para corrigir sua redação e não vai lá. Não vai olhar no Google, tá? Então, vamos de novo. Cara, presta atenção. Um repertório só. Não perde tempo com o repertório. Você não tem que ficar com essa obsessão. De onde saiu a obsessão pelo repertório? Pelo amor de Deus. Tem gente vendendo cartilhazinha com repertório. Ai, Jesus do céu. É um repertório bem desenvolvido.
Você começou falando do repertório, retoma esse personagem, explica melhor esse personagem. Não adianta, em 2 linhas você não vai conseguir contextualizar. Então não adianta botar, o personagem número tal se matou na série, como é suicídio, então, o que aquele personagem tem a ver com suicídio e com o tema suicídio que está sendo tratado? Você tem que criar o contexto, não pode ser uma coisa mecânica. Bote na sua cabeça isso, né? Então, por que essas redações pré-prontas, chamadas de Coringa, não chegam aos 900 pontos? Porque não vai conseguir, tanto no C2 e no C3, a nota máxima. Não tem jeito, é o limite delas. Vocês estão entendendo isso? Estão entendendo? Então, vamos lá de novo. Vamos fechar isso aqui agora. Prof, então, o que vai cair de tema? Não sei, não sou adivinho, né? Pode cair um monte de coisa. Mas a gente pode ter palpite todo mundo tem, não é? Então, vamos palpitar? O eixo temático meio ambiente está caindo de maduro, né? Porque não cai, não aparece no Enem, acho que há 350 anos não aparece no Enem, esse eixo temático do meio ambiente, tá? Mas meio ambiente não vai falar de queimada na Amazônia, porque tem uma questão política, de fato, o Enem vai fugir de qualquer questão política. Só não esquece, cara, que sempre os temas do Enem tem que ser um problema, tem que ser um problema para você fazer intervenção, e um problema no Brasil. Então, se eu for discutir meio ambiente, tem que ser uma coisa discutida dentro do Brasil, legal, que tem a ver com o nosso dia a dia, com a nossa vida, enfim, no Brasil. Não adianta discutir meio ambiente, a reunião de cúpula, tal, que isso tem a ver com o Brasil, legal? Então, se a gente for falar de meio ambiente, você tem que começar falando da crise ambiental. O que é essa crise ambiental, né? Então, eu não sei o que é crise ambiental, então vou mostrar para você o conceito de crise ambiental. Vamos imaginar que seja alguma questão, eu estou apostando que possa ser. Legal? Posso estar totalmente enganado, isso é uma possibilidade. Eu estou descartando aqueles temas que mais caem e pegando o que não apareceu. Então, a definição da crise ambiental, você tem que dizer o que é essa crise ambiental. Legal? Então, a atual condição extrema que o nosso meio ambiente vive. Então, é o extremo, ou seja, a capacidade chegou no limite da natureza dar conta das necessidades do homem. É o consumo extremo dos recursos naturais. O que é o colapso ambiental? A natureza não consegue mais suprir as necessidades da população. Então, se eu vou falar de crise ambiental, eu tenho que conceituar isso, né? Eu não vou adivinhar que... mas todo mundo sabe, todo mundo já disse que o avaliador do Enem não é todo mundo, ele não tem que adivinhar nada, tem que ser explícito. No Enem você ganha pontos com explicitude. Se pedir desafios, quais seriam os desafios, né? O desafio vai ser educar as pessoas, ou seja, passa necessariamente pela formação, pela educação, logo já tem uma boa ideia aí para intervenção, tá certo? Mas a gente pode discutir isso por coisas importantes. Por exemplo, vamos imaginar que dentro desse eixo temático se discuta qual o tema. O assunto seria o meio ambiente, mas o tema seria a reciclagem do lixo, o descarte consciente, né? Ou ainda o tema poderia ser o consumo inteligente, né? Então, dentro desse eixo temático, que é meio ambiente, você tem 500 mil outros assuntos. Por exemplo, a gente pode tratar de outros assuntos ligados ao meio ambiente, mas eu tô pegando aqui o consumo porque é uma coisa bem cara de Enem, né? Não adianta você só pensar em descartar, você tem que não consumir, ou consumir de maneira inteligente, e reciclar o lixo, que é o descarte consciente. Isso é um tema de Enem. O outro tema que está na hora de aparecer é a questão da mobilidade urbana. Inquestionavelmente, a mobilidade urbana é um belíssimo assunto. E aí você tem o quê? Se você vai discutir isso, vamos imaginar que sejam os desafios para a mobilidade urbana no Brasil, né? A gente tem que discutir o modelo rodoviarista, né? Que é o carro que é o protagonista. A gentrificação, isso cai na prova. Não me olha com essa cara aí de bunda. Eu não sei o que é a gentrificação, que é justamente aquelas áreas que vão ser valorizadas, exploradas, expulsando o pobre, né? Porque tem uma valorização imobiliária, né? Isso é gentrificação. O transporte coletivo ineficiente, quer dizer, o modal, né? O modal não pode ser só o modal automóvel. O transporte coletivo tem que funcionar. Falta de políticas públicas planejadas e de longo prazo, não é? As políticas públicas no Brasil, elas são feitas a curto prazo, ou seja, o prefeito está preocupado com seus 4 anos de gestão, e aí o que vai acontecer depois não é problema meu, faz lá um viaduto que resolve o problema na hora e larga o problema para o outro, né? E lá, já que vocês gostam tanto da Constituição Cidadã de 1988, olha só, está lá na Constituição, no artigo 144, no parágrafo 10, inciso 1º, aspas, assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Quer dizer, está sim
lá na Constituição. E a diversidade de modais, quer dizer, óbvio que tem que ter vários modais, dependendo da característica de cada cidade, beleza? Mas isso é mobilidade urbana, que teminha com cara de Enem. Bom, outros assuntos que podem aparecer, olha eu aí dando aula, que saudade dos aulões para 300, 400, 500 almas, ó. Ou então, antes disso, quando eu dava para 3.500 alunos os aulões, aquilo era uma festa bacana. Então, vai lá, assuntos e temas. A adoção, prof, pode ser, tem cara de Enem, né? A adoção vai remeter imediatamente à questão do preconceito, dos estereótipos, né? Você vai adotar uma criança para resolver um problema emocional seu, da sua família, da sua necessidade, mas você não pensa no coletivo, né? A adoção é um ato social extremamente importante. Então, sempre que a gente falar da adoção, a gente vai pôr em discussão para problematizar a questão do coletivo, né? Eu não posso pensar egoisticamente só no meu problema. A adoção pressupõe também o problema da sociedade, portanto, é um ato de coletividade, não um ato para resolver só seu problema. Aí, uma bela discussão é você botar a questão do individualismo e do coletivo, né? Do social. O preconceito linguístico é um belo tema, é um tema maravilhoso, né? Porque 100 anos da Semana de Arte Moderna, e a Semana de Arte Moderna, os modernistas, eles trazem o preconceito linguístico, porque o português usado no Brasil, naquela época, começo do século passado, era um português considerado um português menor, né? Perto do português ibérico, do português de Portugal. Então, eles discutem a questão do preconceito linguístico. Então, preconceito tem tudo a ver com o Enem, e preconceito linguístico não apareceu na prova do Enem, e está na hora de aparecer. Semana de Arte Moderna traz isso, vai aparecer Semana de Arte Moderna na prova com absoluta convicção também, né? Como também é muito provável que apareça na prova os 100 anos do rádio, e 100 anos do rádio nos leva à questão da comunicação. Olha que bom tema também, né? Apareceu já a questão das redes sociais no Enem, mas a comunicação como informação de massa preconizada pelo rádio é extremamente importante, né? Porque hoje a gente vive um mundo da comunicação. Então, como funciona o rádio foi o primeiro elemento de comunicação de massa. 100 anos do rádio, 7 de setembro de 1922, né? Primeira transmissão radiofônica, e a importância que teve o rádio associado ao governo Getúlio Vargas, né? Que é a informação de massa e o controle da opinião pública pelo veículo de comunicação de massa. O Estado controlando a opinião pública por meio de um veículo de comunicação. É novidade isso hoje? Não, né? Não é mais o rádio, são outras ferramentas, mas a questão da informação de massa e do controle da opinião pública, isso perfez todo o século passado na questão da comunicação. Então, são, sim, elementos vão aparecer na prova, talvez não apareça na prova de redação, no tema de redação, mas vão aparecer na prova. Beleza, galera? Estão à disposição de vocês aí. Eu vou deixar para vocês aqui o linkzinho para o meu grupo do WhatsApp de Enem, para vocês tirarem aquelas últimas dúvidas, se quiserem. Legal? E tamo junto, uma prova linda, maravilhosa para vocês. Espero que, de algum modo, tenha ajudado vocês aqui, ou seja, que você, ao abrir o caderno de provas no domingo, encontre algumas coisas que eu coloquei aqui para vocês e consiga uma nota boa e, quem sabe, até tirar aquela nota fantástica que a gente sempre busca, quem sabe, a nota 1000. Nota 1000, professores, não seria uma coisa maravilhosa? Lembrando aos incautos e desavisados que no Enem do ano passado foi o número menor de notas 1000 que nós tivemos, são 22 almas apenas tiraram a nota máxima. Legal? Pouca gente. A maior parte, a região em que mais contribuiu com notas 1000 foi a região Nordeste, mais que o Sudeste desenvolvido. E o Sul? O Sul não emplaca nota 1000 há muito tempo. O Sul desenvolvido, lindo, maravilhoso e culto, não emplaca nota 1000 no Enem há muito tempo. Santa Catarina nunca emplacou nota 1000. Está na hora aí, galerinha, está na hora de a gente botar aluno nota 1000 também na região sul, quem sabe, né? Vamos lá, estamos aí, estamos junto, legal? E outra coisa, mais de 70% das notas 1000, historicamente no Enem, mulheres. Não é à toa que elas estão tomando conta do planeta, bacana? Abraço para você, grande prova aí, galera!